Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus, que alegria eu tenho poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você sabe que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o teu coração, para estar abençoando a sua vida, alimentando o seu espírito. E como é bom nós levantarmos cedinho, já receber uma palavra que vem edificar a nossa vida. É ou não é verdade? Como é bom você já levanta, ouve a palavra, edifica a sua vida, recebe uma direção de Deus, ouve algo espiritual que venha agregar algo espiritual para você, até porque nunca foi tão importante nós ouvirmos a palavra de Deus como esses tempos que nós temos vivido. Tempos difíceis, tempos de iniquidade, tempos onde você vai entrar em notícia, só tem notícia ruim, só só desgraça, parece que as coisas só vão piorando, e quanto mais você lê, né, mais ainda o teu coração fica acelerado. Então, meu irmão, olha para a palavra, porque a palavra de Deus te edifica, a palavra de Deus te dá vida, a palavra de Deus te dá direção, não é verdade? A palavra de Deus te dá ânimo, te dá fé. Se tem uma coisa que você tem que se alimentar todos os dias, é a palavra do Senhor Jesus. Essa não erra, essa não falha. A minha pode errar, porque eu sou humano, eu sou falho, eu sou corrupto, eu sou pecador, eu sou sujo, eu dependo da graça, né? Já a palavra de Deus, não, a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus não erra. Então, se tem uma coisa que você tem que guardar na sua vida, é a palavra do Senhor. Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo fôlego, obrigado pela vida. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque a tua graça tem nos sustentado todos os dias. Obrigado porque a tua mão tem nos dado força para permanecer de pé. Obrigado porque a tua misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos. Muito obrigado pelas vitórias, obrigado pelas lutas. Obrigado porque em tudo nós somos mais que vencedor contigo. Fala conosco nessa manhã, que a tua palavra gere vida, gere cura, libertação e salvação. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe a vida de cada inscrito desse canal, cada membro, cada intercessor, cada pessoa que sempre compartilha dessa palavra e sempre nos ajuda a continuar divulgando do teu evangelho. Fala conosco nessa manhã. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, como é bom estarmos juntos aqui para ouvirmos a voz de Deus. E eu peço para você já chegar dando like no vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeo novo aqui todo dia, você pode voltar às 6 da manhã, às 18 horas da noite. Sempre vai ter uma palavra fortíssima para estar abençoando muito o seu coração. Beleza? E a palavra que está na minha alma para esse dia está no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8. Olha que versículo forte. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só isso aqui já traz uma reflexão linda para o nosso coração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu li aqui Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, onde o livro de Hebreus está dizendo que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele é o mesmo eternamente. Isso aqui está falando um pouco do caráter de Deus. E no Antigo Testamento você vê vários versículos que referem-se a respeito do caráter de Deus. Né? Você vai ver textos, por exemplo, em Números, você vai ver textos, por exemplo, em Salmos, você vai ver textos em Levíticos que vão falar um pouco sobre o caráter de Deus. Na verdade, tem vários Provérbios, mas enfim, eu não vou ficar falando aqui os textos. Números 23 em diante fala lá: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não confirmaria, diria e não acontecer. Ou seja, Deus não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa. Ele está dizendo, ele não é homem, ele não falha, ele não erra, né? O caráter de Deus é diferente do caráter humano, né? E Hebreus está deixando claro para nós que Deus não muda. Ele não pode mudar. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje
é o Deus eternamente. Ele não muda aquilo que ele é. Ele continua sendo Deus. É interessante que Hebreus começa dizendo sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E você vê que ele é um personagem, o próprio Senhor, né? Quando eu falo personagem, eu falo entre aspas, mas ele é o próprio Senhor. Ele é tão importante para a história que a história ficou dividida antes dele e depois dele. Pelo menos nós aqui dessa cultura, dessa região, e grande parte do mundo conhece como a história antes dele e depois dele. A importância dele na história é muito grande. Tudo muda depois que Jesus veio para a Terra. Jesus Cristo é o mesmo antes, eternamente, é o mesmo ontem. É o mesmo ontem porque é o mesmo Senhor também que se manifestou no Antigo Testamento. Você vê grande parte da teologia encontrando Jesus em grande parte dos acontecimentos da história. Os profetas apontavam para ele. Isaías, que era um profeta messiânico, profetizou muito sobre o Messias. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e nas suas pisaduras nós seríamos sarados. Já profetizava sobre ele, já falava quem ele era, já dizia o que ele faria. É o Deus que se manifesta em todos os tempos. Aí em Hebreus está dizendo que ele é o Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vê que ele não está preso a um tempo, né? Ele não é só o Jesus que operava a tal ano, tal época, não. Ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, ele é o Deus eternamente. Ele continua sendo, ele não muda. E glória a Deus que ele não muda. Porque os homens mudam, os homens erram, os homens falham. E se você fosse depender algumas coisas por causa dos homens, você já estava frustrado há muito tempo. Porque os homens erram, os homens falham, os homens prometem e não cumprem. Os homens mudam com o passar do tempo, com o passar das horas, e alguns mudam com muita facilidade. Jesus não. Jesus continua sendo o mesmo. O que ele prometeu, ele vai cumprir. O Deus do passado é o Deus do presente. E o Deus do presente é o Deus que vai continuar sendo no futuro. Ele não muda. Aí você vai perceber que, na verdade, quem muda somos nós. Somos nós que mudamos. E não Jesus que muda. Ele continua sendo Deus. Aí algumas pessoas falam assim, nossa, mas nós vivemos um tempo hoje onde Deus não faz mais isso como antigamente, não opera. Não é Deus que mudou, são os homens que mudaram. Deus continua sendo o mesmo, operando da mesma forma, manifestando da mesma maneira. O problema é que muitos mudaram. A própria Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Então muitos que estão sendo influenciados pela iniquidade, pelos tempos, mudam. Só que Deus não. Deus continua sendo Deus. Deus continua cumprindo aquilo que ele prometeu. Por isso esse versículo te dá uma certeza que ele não vai mudar. Ele vai cumprir. Tudo que ele prometeu que vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua saúde, ele vai cumprir. E ninguém vai impedir o propósito de Deus sobre a sua vida. Ele é Deus que cumpre. Ele é Deus que promete. Ele é Deus que faz. Os homens erram. Os homens falham. Os homens nos enganam constantemente, mas Deus não. Quando Deus promete, ele cumpre, porque ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é humano para ser corruptível, ele não é humano para viver no pecado. Ele é Deus, ele cumpre aquilo que fala, ele é a própria pureza, ele é a própria santidade, ele é o verbo, ele é a verdade. Percebe? Eu preciso entender isso aqui.
e compreender essa realidade que Deus não muda e quem muda somos nós. Nós mudamos. Deus não. Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. Nossa, mas eu estou passando por isso. Tem um monte de coisa acontecendo e até agora eu não vi Deus fazer. Será que realmente o problema está em Deus? Será que o problema não está em você? De repente algumas atitudes suas mudaram. Seu posicionamento mudou. Sua mentalidade mudou. A maneira como você vive mudou. Aí nós mudamos e muitas das vezes nós queremos culpar Deus os nossos fracassos. Não culpe a Deus os seus fracassos, porque Deus não muda. A palavra dele continua sendo a mesma, a promessa dele continua de pé, o que ele tem para fazer, ele vai fazer porque ele é Deus. Por isso ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje, ele é o Deus eternamente. Essa palavra ela é tão poderosa porque independente do tempo que eu vou estar lendo essa palavra, ela continua presente. Ela é presente para aqueles que já passaram por alguma coisa, ela é presente para aqueles que estão passando por algo, ela é presente para aqueles que vão passar alguma coisa lá na frente. Por quê? Porque Deus não é só Deus do ontem, ele é Deus do hoje. Deus não é só Deus do hoje, ele vai ser Deus também quando o amanhã chegar. Então ele está em todos os tempos, em todos os momentos, ele continua sendo Deus. Deus não está preso ao passado, Deus não está preso ao presente, Deus não está preso ao futuro. Ele está acima de tudo isso. Deus não está preso a esse tempo humano, ele não muda, ele é fiel, ele é poderoso, ele continua fazendo e trabalhando poderosamente. Sabe? É isso que ele quer com você. Ele quer que você acredite nele, ele quer que você confie nele. Crê que ele não mudou, crê que ele continua sendo Deus. Ah, pastor, mas você não sabe as circunstâncias que eu estou passando, você não sabe as lutas que eu estou vivendo, você não sabe os problemas que eu estou passando. Não, realmente, eu não sei as dificuldades que você está passando, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E Deus é muito maior do que toda essa guerra, todo esse conflito que você está vivendo. Deus é muito maior do que as adversidades que você está passando. Deus é maior. Ele continua presente, fazendo todas as coisas e se manifestando no meio das suas dificuldades. Então creia nisso. Os homens vão falhar com você. As pessoas até vão te frustrar, mas Deus não. Continue confiando nele. Coloque a tua fé nele. Porque teu advogado vai te frustrar. O juiz vai te frustrar. Teu chefe vai te frustrar. A empresa que você trabalha vai te frustrar. As amizades que você tem vão te frustrar. Por quê? Porque são homens. E os homens vão falhar. Agora confia no Senhor. Coloca a tua fé no Senhor. Espera no Senhor. Porque esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Ele continua sendo Deus. Ele não muda quem Ele é. E Ele vai fazer tudo de novo. Às vezes é importante a gente lembrar de coisas que Deus já fez para que a gente tenha mais confiança no presente, que Ele tem poder de fazer de novo. O Deus que operou há 10 anos atrás, o Deus que operou há 15 anos atrás, o Deus que fez há 20 anos atrás, Ele tem poder de fazer no presente de novo. Por quê? Porque Ele não mudou. Às vezes é preciso você lembrar o que Deus já fez. Traga à tua memória agora o que Deus já fez por você. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantos laços de morte Deus já cortou? Traga à tua memória o que Deus já fez. Quando você casou, você não tinha nem onde dormir. Deus te deu casamento. Você não tinha casa, Deus te deu casa. Você não tinha carro, Deus te deu carro. Você não tinha família, Deus te deu família. Você não tinha dignidade. Não tinha caráter. Vivia com uma vida que era uma loucura. Deus transformou tudo isso. Vai lembrando o que Deus fez. Porque quando você pensar em parar, você passar por problemas ou por crises nessa vida, não se esqueça que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que pode operar no presente. Ele não mudou, porque Jesus Cristo é o Senhor de ontem, é o Senhor de hoje, é o Senhor de amanhã.
Ele continua sendo Deus e Ele não muda. E tudo o que Ele tem prometido para você, creia, vai se cumprir sobre a sua vida. Só traga à memória aquilo que te dá esperança. E você não vai ser desmotivado pelas circunstâncias que estão ao seu redor. Porque Deus continua sendo o mesmo. Quem muda somos nós. Quem deixa de orar somos nós. Quem deixa de ler a Bíblia somos nós. Quem deixa de buscar somos nós. Quem deixa de dedicar tempo para Ele somos nós. Quem deixa de se envolver com as coisas do céu somos nós. Agora Ele não. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo Deus. Que isso fique como uma dose de ânimo para você nessa manhã. Que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Quem pode mudar são os homens. Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então escreve aqui no comentário. Coloca aí, Deus é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser amanhã. Deus não muda. Deus não pode mudar. Eu creio que Deus não muda. Eu creio que Deus é fiel. Eu creio que ele não pode mudar. Eu creio que Ele é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã. Não sei, alguma coisa dessa palavra que falou o seu coração. Escreve aqui para consolidar a palavra que já entrou na sua alma e no seu entendimento. Pai, nós cremos que o Senhor não mudou. Nós cremos que o Senhor continua sendo Deus. Mesmo que muitas das vezes nós mudamos, muitas das vezes nós se afastamos de Ti, esfriamos a nossa fé, nos entregamos a caminhos distantes, mas eu sei que o Senhor é Deus misericordioso. Tu és Deus que perdoa pecados, Tu és Deus que muda a nossa história. Nos ajuda, Senhor, a vencer os conflitos da vida, as adversidades que nós temos passado. Visita essa pessoa que parou para ouvir essa palavra e que de repente ela precisa ouvir isso, que o Senhor não mudou, que o Senhor continua sendo Deus e que as circunstâncias não mudam quem o Senhor é. As crises, as dificuldades, tudo que está acontecendo no mundo não muda a sua natureza. O Senhor continua sendo Deus. Eu entrego essa pessoa em Tuas mãos, profetizando um dia espetacular para ela, declarando que ela vai viver um dia sobrenatural, um dia de paz, um dia de mudança, um dia de libertação, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, a palavra foi forte, você crê que Deus não muda? Então me ajude a compartilhar essa palavra com algum amigo, algum colega, me ajude a difundir o Evangelho. Eu prego e você compartilha. Pastor, como é que eu faço isso? Clica nessa setinha aqui embaixo, compartilha no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, manda para alguém para que mais pessoas sejam edificadas, tá bom? Se você quiser se tornar membro desse canal e receber um conteúdo exclusivo, quiser ser membro do canal e também ter prioridade nas respostas em live, participar comigo das lives, inclusive todo domingo entre as 10h20, 10h30, 10h40, nós estamos fazendo a live ao vivo para estar conversando com os inscritos e quem é membro tem prioridade sempre nas respostas, tá certo? Pastor, eu quero fazer isso. Clica aqui embaixo nesse botão azul, seja membro, e você vai estar participando, sendo o intercessor do meu ministério. Pastor, eu não quero receber nenhum benefício não, só quero colaborar com o teu ministério. Então você pode fazer isso e também vai poder estar nos ajudando a compartilhar da palavra do Senhor Jesus aqui no YouTube. Beleza? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para sua vida, e creia nisso, que Deus, Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje e é o Deus eternamente. Ele não muda quem Ele é, Ele continua sendo Deus. Quem muda somos nós. Somos nós que erramos, somos nós que falhamos, nós que cometemos atitudes erradas, mas Deus continua sendo Deus, poderoso para fazer infinitamente mais. Até amanhã, tenha um ótimo dia.